Com esse friozinho, né, eu sei que é difícil sair da cama, pelo menos para mim é. Mas a aula de hoje, pessoal, é continuidade de todas as etapas do gerenciamento. Eu quero que vocês não vejam as nossas aulas como uma isolada da outra, pois todas as etapas dependem uma da outra, né? Se você não acondicionar o resíduo da sua casa e não colocar na porta, quem faz a coleta não vai entrar dentro da sua casa para pegar o resíduo. Então, é sua obrigação condicionar e armazenar no local onde vai ser coletado. Depois, se ocorre a coleta e o transporte. Essa coleta pode ser uma coleta especial, né? Uma coleta que você contrata para coletar, por exemplo, um resíduo perigoso da sua indústria ou da sua oficina mecânica. Ela pode ser a coleta regular, né? Que é a coleta que a gente fala que é a coleta regular. É importante que vocês saibam que quando um caminhão ou veículo de transporte faz uma coleta, ele já tem o destino pré-traçado, tá? Então, coleta regular, qual que é o destino dela? O aterro, né? Se na cidade não tem aterro sanitário, vai ter um lixão, por exemplo, mas ela coletou nas portas e leva para o aterro. Então, se você na sua cidade tem coleta seletiva, provavelmente você vai ter que ter outros veículos para coleta seletiva, especializados para coleta seletiva. Então, o veículo da coleta seletiva faz a coleta dos materiais recicláveis e leva para a cooperativa. Então, o destino dele, a rota dele é outra. Então, praticamente todos esses veículos têm uma rota e um destino preparado. Por isso que é importante que as pessoas separem, né, o que vai para o aterro, o que vai para a cooperativa, né? Então, eles podem ter ainda um destino que seja um tratamento, né? Então, por exemplo, por que o resíduo de serviço de saúde tem que ter todo aquele abrigo fechado, adequado, que tenha acesso aos veículos, porque o veículo que coletar no serviço de saúde, ele não vai mandar direto para o aterro, ele vai passar por um tratamento, uma esterilização, para depois ser encaminhado para o aterro. Então, esse veículo, essa coleta, tem que ser programada, tem que ser projetada, né? E ela vai ter seus destinos. Então, a gente chama, tem alguns nomes, né? Que é a coleta domiciliar regular, que é a que leva para o aterro, para o lixão, né? A coleta que faz feiras livres, praias, calçadas, qualquer outro estabelecimento público, né? Ainda tem quem faz varrição, né? Que vai passar por essa coleta também. A coleta especial inclui serviço de saúde, né? Essa coleta especial também pode ser contratada por comércios e indústrias quando se tem uma quantidade muito grande de resíduo ou quando você tem um tipo de resíduo especial que precisa de um tratamento, um resíduo perigoso, né? Logística reversa também entra nessa parte da coleta especial. Então, não é a coleta regular que participa da logística reversa, é uma coleta especializada. E a gente tem a famosa coleta seletiva, inclusive ela só tem esse nome porque ela é seletiva, né? Você separou, segregou os resíduos, mas porque você tem o envolvimento de um veículo que faz esse transporte para uma cooperativa. Se não faz sentido, eu vejo muito. Aqui em Verde mesmo, antes mesmo de existir a cooperativa, existia lugares que tinham as lixeirinhas coloridinhas que fazem a coleta dos materiais recicláveis. Aquelas lixeiras eram só enfeite, né? Por quê? Porque aqueles resíduos eram encaminhados para o aterro comum, na situação de Rio Verde, um lixão. Então, não tinha um veículo especializado na coleta seletiva que fosse pegar aqueles resíduos lá nesses lugares públicos. Então, às vezes, a gente tem que ter esse pensamento crítico, né? Será que está tendo aqui, o pessoal está separando o lixo, mas tem um veículo que faz a coleta seletiva? Aqui no Verde, a gente tem os veículos que são da cooperativa. Até ano passado, acho que era 5 ou 6, tá? Então, cooperativas são compostas por catadores. Catadores não têm dinheiro para comprar um caminhão
muito caro. Então, a prefeitura investe na cooperativa, outras empresas privadas também investem. Então, eles já estavam com 4, 5 caminhões. Só que 4, 5 caminhões ainda não dá para fazer a coleta porta a porta, né? Por isso que eles ainda fazem os PEVs. Eles começaram com experimentos de fazer coleta seletiva porta a porta em alguns bairros da cidade. Mas eles não tiveram muito sucesso porque a população não estava separando lixo. Por isso, deles preferirem adotar o PEV. Então, como que funciona? O caminhão da coleta seletiva faz o quê? Qual que é a função dele? A população separa, coloca no PEV. E o que a cooperativa faz? O caminhão, veículo da coleta seletiva de Rio Verde. Qual que é a rota que ele faz? Vamos, gente. Ele só vai nos PEVs e recolhe o material. Isso mesmo, né? Então, ao invés de fazer porta a porta da cidade, dos bairros, ele faz a coleta dentro dos PEVs. É importante ressaltar que a cooperativa não trabalha só com resíduo domiciliar, ela trabalha também com resíduo comercial e industrial. Então, ela faz, por isso que ela precisa de muitos caminhões, porque ela faz empresas, indústrias aqui da região, Rio Verde região. Então, ela precisa de veículo para fazer todas essas rotas. Então, basicamente, a cooperativa depende dos catadores que fazem a triagem e também, principalmente, dos veículos de coleta. Quanto mais veículos ela tiver, mais abrangência ela vai ter dentro de um lugar. Ainda deixei aqui, né, que a coleta dos estabelecimentos industriais, ela também é diferenciada da regular e da especial. Por quê? A depender da localização dessa indústria e da quantidade que ela gera, ela vai ter que contratar empresas para fazer a coleta e a destinação. Tá? Então, os resíduos industriais não está previsto na lei que eles tenham que ir para o aterro sanitário da cidade. Obrigatoriamente, a obrigação dos estabelecimentos industriais achar um local para desfazer de seus resíduos. Por isso que, geralmente, quem mais investe em tratamento de resíduo, recuperação de resíduos, são indústrias, porque ela precisa reduzir o volume, ela tem que pagar por um local, para um aterro industrial, para um aterro sanitário. Alguns aterros hoje já estão deixando algumas células separadas para resíduos industriais. Então, nem todos os aterros sanitários recebem industriais, mas alguns deixam células para resíduos industriais. Lembrando que são resíduos não perigosos. Se os resíduos forem perigosos, eles precisam ser armazenados da forma que a gente viu na aula passada. Alguém lembra qual que era, como armazenar os resíduos industriais? Alguém lembra? Eu posso pegar um resíduo perigoso e acondicionar no quintal da minha casa, por exemplo? No ar livre? Não. Pode, por mais que eu use o recipiente adequado, que seja compatível quimicamente com o resíduo, eu posso pegar esse recipiente e colocar ao ar livre, tomando sol direto, chuva e tudo mais? Não. Não, o que eu preciso? Tem um local de separação? E esse local deve ser como? Como que deve ser esse local que eu armazeno esse resíduo? Deve ser ventilado, fechado, né? Isso, ele precisa ser coberto, fechado. Ele não pode receber chuva, nem sol. Por quê? Imagina que o resíduo é perigoso e tem uma facilidade de explosão, de dispersão. Se ele entra em contato com a água da chuva, talvez ele possa explodir. Né? Às vezes a temperatura do sol é suficiente, se ele for inflamável, para que ele pegue fogo, para que ele exploda. Então tem que ser um local fechado, que proteja esses resíduos, que estão extremamente perigosos. Além dos resíduos perigosos, quais resíduos exigem esse abrigo fechado, essa casinha com telha e tudo mais? Que outro tipo de resíduo? Os médicos hospitalares. Isso, né? Os resíduos de serviço de saúde. Então, resíduos que hospitalares também são considerados perigosos e eles precisam de abrigo fechado, muito similares ao abrigo de resíduos perigosos. A diferença é que o de perigosos ainda precisa de alguns dispositivos para conter poluição,
e precisam também de sinalização de segurança com mais especializada, precisa de fazer a análise das amostras, lembra que a gente viu o plano de amostragem? Você leva para o laboratório para ver que tipo de perigo que ele tem, que composição química ele tem, etc. Então, por quê? Porque o armazenamento dos resíduos perigosos pode ser um armazenamento amplo, que recebe todos os tipos de resíduos, ácidos, corrosivos, tóxicos, etc. Então, ele não pode ir recebendo sem fazer uma análise de como ele vai armazenar. Então, só para recapitular. Então, os resíduos industriais podem ser perigosos, mas podem ser não perigosos. Independente se eles são perigosos ou não perigosos, eles vão precisar de coleta que encaminhe para um aterro industrial, né? Ou para um aterro de resíduos perigosos, se for o caso. Se essa indústria for uma indústria que gera resíduos orgânicos, por exemplo, laticínios, frigoríficos, né? Indústria de alimentos de forma geral, boa parte do resíduo gerado na indústria de alimentos. E nas granjas, aqui na região a gente tem muito, né? A gente tem granja de suíno, granja de aves. O que eles fazem com os resíduos de aves e de fezes de suínos? Alguém sabe me dizer? Eles encaminham para o aterro sanitário da cidade? Eles podem fazer isso? No caso, acho que algumas adotam a forma de compostagem, né? Exatamente. Eles fazem o tratamento no próprio local, dentro da própria granja. Então, o que eles fazem? Compostagem para frangos, né? Para aves. Então, as aves mortas, eles fazem compostagem. E na de suínos, aí eles fazem a biodigestão anaeróbia, ou seja, nos biodigestores fechados, né, que produzem metano, e algumas granjas ainda aproveitam esse metano para gerar energia. Então, o que eu quero dizer é, quando não dá para tratar esse resíduo no próprio local, não dá para dar uma destinação para ele no próprio local, ou você vai precisar de uma coleta externa, que encaminha ou para um aterro industrial ou para um aterro de resíduos perigosos. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Lembrando que ainda tem a coleta interna, né? Então, por exemplo, a granja. Às vezes como é que chama aqueles galpões lá? Os módulos, né? Tem, às vezes, uma granja com 10 módulos de granja lá, de aves. Às vezes, a composteira está distante do ponto onde a ave morreu. Então, eles vão precisar de coleta interna, que encaminhe os frangos mortos até a composteira. Essa coleta interna não necessariamente tem que ser um veículo, pode ser um container de rodinha, tá? Então, isso vai depender muito de como que é feita essa coleta interna, mas geralmente é feita por containers com rodas, tá? Ah, isso aqui tá meio desatualizado, mas eu acho que eu tenho os mais novos. Eu mandei para vocês lá no Moodle, não mandei? O panorama da Abrelp de 2000, o último, de 2017, 2019? Espero que tenham dado uma olhada, né? Essa Abrelp é uma instituição que coleta todos os dados de limpeza pública do Brasil. Então, Rio Verde manda dados para a Abrelp. Todas as cidades da região mandam, todas as cidades do Brasil mandam. Então, aqui a gente tem, um gráfico mostrando de 2002 a 2011 como que aumentou o percentual de resíduos coletados no Brasil. Em 2002, apenas 82% eram coletados. Isso um panorama brasileiro, tipo, de todas as cidades do Brasil, uma média geral era que 82% do Brasil tinha coleta. Em 2011, aumentou para quase 90%. Hoje eu acredito que está bem próximo assim. Acho que hoje, aqui, a média brasileira em 2017 era de 91,24. Tem que olhar o último, que é o de 2019, mas eu imagino espero que esteja maior que isso. A média do Brasil é 91%, mas por regiões diferencia. Por exemplo, no Sul é 95%, no Sudeste 98%, Centro-Oeste 92%, Nordeste um pouquinho mais baixo, 79%, e Norte um pouco mais baixo também, 81%. Então, só para vocês terem uma ideia, se todas as cidades têm coleta, e a gente está falando aqui, gente, de coleta domiciliar, coleta regular, tá? Não é a coleta especializada, é a coleta regular. Então, existem
problemas no Brasil, né? Aí 9%, 8% de cidades que ainda não têm um veículo de coleta para coletar seus resíduos. O que acontece? Tem até mesmo bairros, né? Tem cidades maiores que têm bairros que são periferia ou que foram bairros que se expandiram por meio de invasão, que ainda não tem coleta dos resíduos, né? Então, acaba que essas pessoas jogam em lotes baldios, jogam na beira do rio, colocam fogo. Então, isso é um grande problema ainda de saneamento no Brasil. Isso que eu já falei em sala, né? Mas eu quero recapitular e quero saber se vocês têm isso em mente, né? Então, quem é responsável pela coleta comercial e domiciliar e dos órgãos públicos das cidades? Tá aqui, né? A prefeitura. Então, a prefeitura é que é responsável por coletar o resíduo na sua casa, no comércio e na cidade, desde que sejam pequenos geradores. Aqueles que geraram uma quantidade muito grande, que é maior que 120 litros por dia, esses estabelecimentos precisam fazer o quê? Ou pagar uma tarifa para a coleta da prefeitura, ou encontrar empresas particulares que façam essa coleta, certo? Isso está claro para vocês? Sim, bem claro. Lembrando ainda que indústrias, né, e o setor industrial da cidade pode até receber a coleta, mas é só a coleta dos resíduos comuns. Os resíduos industriais gerados nos processos produtivos, sei lá, areia de fundição, bagagem de cana, sei lá o que mais, isso não vai ser coletado pela coleta domiciliar regular. Isso fique bem claro, tá? Porque indústrias são responsáveis por todo o processo de gerenciamento. E é por isso que vocês pode ter bastante trabalho, bastante serviço, bastante emprego com isso. Por quê? Porque se indústrias não fossem responsáveis pelos seus resíduos, elas não fariam um PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Se elas não fizessem esse plano, a gente não teria emprego, né? O engenheiro ambiental não teria emprego. Os órgãos públicos também não teriam pessoas para trabalhar nisso. Então, graças ao licenciamento ambiental, que obriga que indústrias sejam responsáveis pelos próprios resíduos, que é necessário alguém que faça um estudo, como engenheiro ambiental, para dizer o que essa indústria vai fazer com o resíduo, qual é a destinação adequada para cada um. Então, no trabalho de vocês, vocês têm que dizer como que vai ser feita a coleta, se vai ser mais de uma empresa que vai coletar, a depender da localização da empresa de vocês. A coleta domiciliar pública pode coletar o resíduo comum, né? Não é incomum que isso aconteça, mas para o resíduo da produção, o resíduo industrial, precisa de coleta especializada. E aí a gente tem uma imagem aqui, né? Vocês já viram algo do tipo? Alguma cena várias vezes. parecida? O que isso significa? Significa que a coleta está atrasada, né? Ou que a geração nesse local é muito grande. Poderiam ser grandes geradores, mas como a gente vê, é um centro comercial, que tem lojas comuns, né? Então, o que é acontecendo? O centro, geralmente a coleta no centro ela é diária, porque a geração no centro é maior, tem maior fluxo de pessoas. Então, geralmente precisa se coletar resíduos no centro todos os dias. Nos bairros residenciais, geralmente é 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana. Alguém sabe qual a frequência na casa de vocês, no bairro de vocês? Na minha, 3 vezes por semana. Na minha também é 3 vezes por semana. Então, acho que aqui em Rio Verde, todos os bairros residenciais são 3 vezes por semana. Exceto no centro, que é diária. Isso eu estou falando da coleta regular. O que acontece? Se essa coleta não faz diariamente ou se atrasa por um período grande, pode acontecer acúmulo de resíduo na cidade, né? Por quê? Porque não está sendo coletado. Então, a coleta, ela dá uma falsa impressão de que os resíduos desaparecem. A população comum, a população que não tem conhecimento sobre isso, não para pensar o que está acontecendo com esse resíduo, para onde que ele está indo, se ele está poluindo, eu não sei.
eu só quero que esse resíduo saia da minha vista. Não é assim que funciona? Não necessariamente a coleta regular tem que coletar móveis grandes, tá? Então, se você é um comércio que está gerando resíduos como móveis, você vai ter que contratar alguém para coletar isso. Aqui em Rio Verde, a cooperativa tem feito muito desse trabalho, né? Tem coletado resíduos de, por exemplo, se você é um grande gerador. Ano passado eu tinha um aluno que o pai dele tinha uma gráfica e que ele gerava uma quantidade gigantesca de papel. E a coleta regular não fazia a coleta dos papéis. Por quê? Porque era uma quantidade maior, era mais que 120 litros por dia o volume dos papéis. Então, o que eles faziam? Eles armazenavam por um tempo, mas não tinha quem fazia essa coleta. Hoje a gente tem a cooperativa que poderia, né, ser contratada para coletar esses papéis. Tem cidades que ainda não tem. Aí o que acontece? Alguém pode me dizer? Se não tem quem coleta seus papéis, o que você faz? Você não tem mais espaço para pôr, né? Geralmente o que acontece é o triste fim do atear fogo, né? Que a gente já viu que é totalmente proibido, mas infelizmente ainda falta um pouco de fiscalização. Aqui em Rio Verde a gente tem a gente tem leis municipais, inclusive, que proíbe essa queima de folhas, essa queima de resíduos em lotes baldios. Então, se vocês verem isso acontecendo, vocês podem denunciar, né? Vocês ligam lá na Secretaria de Meio Ambiente e podem fazer uma denúncia. A princípio, essa pessoa, de acordo com a lei municipal, deveria receber uma multa, tá? Então, agora, nesse período seco, ano passado virou uma loucura, né, de queimadas e queimadas. Então, isso pode ser denunciado. Então, se você viu na sua cidade, denuncie. É papel de todos os cidadãos fazerem essa denúncia. Participarem da fiscalização. Cidades turísticas, hotéis, restaurantes, quiosques, casa de show, são grandes geradores. Imagina uma cidade turística com não sei quantas pessoas no hotel, com um centro lotado de gente, né? Então vai acontecer o quê? Um excesso de resíduos e então é um grande acúmulo. Por quê? Porque geralmente a coleta especializada para grandes geradores, ela tem que ser paga, né? Ela tem que ser paga uma tarifa. Então acaba que às vezes as pessoas não querem pagar. Conceitos, né? A gente tem aqui que a coleta domiciliar comum ou ordinária recolhem o quê? Os resíduos produzidos em residências, em áreas públicas e em comércio, desde que eles não sejam grandes geradores. Que isso fique bem claro. Nessa aula a gente vai falar principalmente de coleta regular, vai dar uma ênfase em coleta seletiva e vai para a coleta dos resíduos perigosos, tá? Mas boa parte do que eu tô falando aqui é referente à regular. Então, vamos falar sobre o planejamento da coleta regular. Antes de deixar aqui, o que vocês acham? Imagina que vocês foram contratados pela prefeitura para fazer a rota, para projetar a rota e o planejamento da coleta dentro da cidade. Do que vocês já observaram, o que vocês acham que tem que ser levado em consideração? Primeiro, o tanto de resíduos, né, que é gerado na cidade, e depois ver quais os bairros, né, que tem mais resíduos. Levar em consideração também os horários de pico de movimento. Do trânsito, né? Porque senão você atrapalha o fluxo do trânsito. Você ainda pode escolher as vias de menor fluxo de carros para fazer a rota do caminhão. Mas uma das coisas essenciais foi aquela eu não sei o nome, né? Que falou primeiro, que foi sobre conhecer qual é a geração dentro da cidade. Se eu não sei quanto gera na cidade, como que eu vou saber quantos caminhões eu preciso para coletar, qual a frequência que eu preciso para poder coletar todos os resíduos. Então, uma das primeiras coisas é saber quanto gera, né? Outra coisa é conhecer a densidade populacional dos bairros, porque imagina, eu peguei um caminhão lá que tem um volume de 50 metros cúbicos e fui para um bairro em que tem uma densidade populacional grande. Imagina que sejam só prédios, né? Em
100 metros quadrados, mora aí 200, 300, 500 pessoas. Então, eles vão gerar mais resíduo do que um bairro que tem casas, por exemplo, porque a densidade de pessoas dentro do bairro é maior. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Aqui, característica dos resíduos. Lembra que a gente aprendeu a fazer peso específico, composição gravimétrica, determinação de volume, a quantidade gerada, geração per capita. Todos esses dados vão te auxiliar a descobrir qual que é a quantidade, qual que é o volume, para eu escolher o volume dos caminhões, para escolher a quantidade de caminhões. O sistema viário. Essencial eu saber que tipo de pavimentação, se é uma rua asfaltada, se é uma rua de paralelepípedo, se é uma rua que não tem asfalto. Conhecer também a questão da topografia, né? Se é uma rua muito declive, imagina, qual que é mais interessante para mim? Fazer uma rota em que eu sempre passo com o caminhão cheio em uma subida, em uma rua muito íngreme, ou eu sempre projetar minha coleta que para quando o caminhão estiver cheio, ele passe nessa rua descendo, né? Com o apoio aí da gravidade. Então, tudo isso tem que ser estudado. Tem ruas que não têm fim, tem ruas que são muito problemáticas com questão de infraestrutura, a extensão da rua, a intensidade do tráfego, o horário de pico, se é área de difícil acesso, tudo isso tem que levar em consideração para fazer o meu plano. Então, eu sempre vou tentar ir pelo caminho mais fácil, né? Então, eu vou escolher os pontos que mais facilitam ali o meu trajeto. Aquela questão que eu falei, conhecer a zona que gera resíduo. Então, eu pego alguns bairros e faço um estudo para saber qual é a geração desse bairro. Isso, às vezes, eu posso levar em consideração a classe do bairro, se é uma classe alta, média, o tipo de população que tem ali, a densidade, se é casas, se é prédios, né? Zonas comerciais também, eu faço um estudo separado, porque na zona comercial vai gerar mais resíduo, numa zona de prédios vai gerar mais resíduo. E também na questão dos setores, lugares públicos, né? Vamos supor que você tem um parque ou uma praça que tem uma concentração grande de pessoas. Você tem que dar um olhar especial para ela. Importantíssimo isso daqui, gente, que é os dados da população referente a principalmente cidade turística, né? Você tem a população fixa, que é a que vive na cidade, que sempre está ali, e a população flutuante, que é aquela que vai embora ou que fica só por um período. Então, você tem que entender que, às vezes, tem uma população que sempre está ali, mas que em alguns períodos do ano a população aumenta ou diminui. Se aumentou e diminuiu, você vai ter que ter estrutura de veículos, de pessoas trabalhando nesses caminhões, que consiga contemplar esses períodos de flutuação, esses períodos em que, às vezes, a população pode aumentar, né, em grande proporção. Então, você tem que conhecer o número médio de moradores também por residência. Outra coisa, hábitos e costumes da população, né? Quais são as festas da cidade? Ah, festa junina, festa, sei lá, da igreja, um show que sempre tem, uma feira, né? Um evento, ou áreas de lazer que as pessoas ficam. Você tem que conhecer todas essas informações da cidade, para você saber exatamente quais são os pontos que mais gera, ou para você se preparar para um período festivo, para você que vai se ter uma grande geração naquele local. E aqui o mais importante, né? Vocês me falaram que na casa de vocês a frequência é 3 vezes por semana, tá? A depender da geração, se for uma quantidade muito maior, aí a coleta tem que ser diária. Mas, de modo geral, residências é 3 vezes por semana, comércio 1 vez por semana. Locais, por exemplo, muito frequentados, áreas mais turísticas ou áreas de festa, aí você tem que programar para você ter uma coleta diária nesses períodos. Então, você é o seguinte, a coleta é em função da demanda da geração. Se gerou uma quantidade maior, você vai ter que coletar com a maior frequência. Se gera com uma quantidade menor, você vai reduzir a frequência.
Outra coisa que é considerada na coleta, a frequência de coleta, são as condições climáticas. Por quê? O resíduo orgânico, normalmente, em maioria dos casos, ele é acondicionado junto com os rejeitos, né, e acabam indo para o lixão. As pessoas não costumam separar o resíduo orgânico. E aí o que acontece? O resíduo orgânico se degrada, entra em putrefação. Então, se ele fica por muito tempo acondicionado, armazenado, você vai ter problema com odor, né? Se for locais muito quentes ou locais que chove bastante, você vai ter espalhamento, aquela, né, lambança que a gente já viu. Então, se for muito quente, as condições de degradação do resíduo é maior, então a coleta tem que ser com a maior frequência também. Outra coisa que se considera é recursos técnicos e econômicos. Às vezes a quantidade da frota de veículos da cidade não é compatível, ou às vezes ela não tem recurso econômico para fazer uma frequência maior. Então, tudo isso é levado em consideração, porque além da frota, a gente precisa de considerar o quê? Que precisa das pessoas que trabalham, né? O motorista, os garis que fazem a coleta. Então, você tem todo um gasto público com isso. Inclusive, eu gostaria de atentar vocês para isso, né? Vocês já pararam para pensar quanto o governo gasta com coleta de resíduos e destinação do resíduo urbano? Vocês acham que isso tem algum retorno para a prefeitura? Quando eu pego todos os meus resíduos e envio para o aterro, tem algum retorno financeiro? Posso ganhar dinheiro com isso? Eu creio que não, né? Não, né? Quando eu pego todos os resíduos da cidade e envio para o aterro, eu não tenho retorno nenhum. Por quê? Porque no aterro eu enterrei esse resíduo, eu só tenho gasto. Eu tenho gasto com os garis, com os veículos, com o combustível, com quem trabalha no aterro. Eu tenho gasto para fazer o aterro. A gente está falando de milhões de reais. Não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de milhares de reais. É um dinheiro altíssimo que é gastado nisso. Por isso, de atentar para a prefeitura começar a pensar em ganhar dinheiro com isso. Porque se eu faço compostagem, eu posso vender. Se a prefeitura está investindo na reciclagem, a cooperativa vai vender o resíduo reciclado, então tem retorno de dinheiro. Se tem uma compostagem, eu estou vendendo o adubo gerado da compostagem, eu estou tendo retorno de dinheiro. Se a prefeitura está investindo na produção de energia a partir do biogás, que seja o metano gerado no próprio aterro, ou que seja o metano gerado em biodigestores, ela também está ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque vai gerar energia, vai usar energia na cidade, e isso vai reduzir no que ela gasta normalmente com a energia que vem do sistema comum. Então, não é inteligente, inclusive o Brasil gasta milhares, bilhões de reais por ano, porque não faz a reciclagem de forma adequada. Se fizéssemos o gerenciamento adequado, incluindo a reciclagem dos resíduos inertes e dos resíduos orgânicos, a prefeitura começaria a ter algum benefício com isso também. E claro que isso vale para empresas privadas, indústrias e etc. Então, não é inteligente minimamente você pegar os resíduos e enterrar no aterro. O plástico, o alumínio, que poderia voltar para o setor produtivo, poderia ser reciclado, transformado em um novo produto, ele jamais vai poder ser reaproveitado quando ele é enterrado no aterro. Além disso, ele está ocupando espaço no aterro. Ele está diminuindo a vida útil do aterro e a prefeitura, em pouco tempo, vai ter que construir um novo aterro e gastar mais bilhões de reais. O aterro ia ter uma vida muito maior se eu encaminhasse só os rejeitos para o aterro. Se eu estou mandando tudo para o aterro vai acabar, vai fechar em pouco tempo. Então, comecem a pensar por esse lado. Comecem a ver o quanto de dinheiro poderia ser economizado, né, em vez de cortar recursos, aumentar a inflação, aumentar os impostos. Por que eu não começo a aproveitar o dinheiro dos resíduos que poderia ser arrecadado com isso? Então, como eu falei, a frequência pode variar em alguns dias da semana, ela ainda pode variar em horários do dia. A Jéssica falou que tem que se evitar horário de picos, então vou evitar horário de picos, principalmente no centro comercial, que tem um fluxo muito grande de carros.
mas eu posso fazer a coleta diurna e posso fazer a coleta noturna. Geralmente em locais que tem um fluxo, pico no trânsito problemático, eu vou fazer coleta durante a noite. Geralmente no centro, a coleta é noturna. Nos bairros residencial, a preferência é que se faça diariamente, durante o dia, tá? Então, isso vai variar. Quais dias da semana eu vou fazer e quais horários do dia eu vou fazer. Por quê? Porque às vezes eu tenho poucos caminhões, eu tenho que aproveitar o máximo deles. Então, esse caminhão roda 3 vezes na semana na metade dos bairros da cidade e os outros 3 dias nos demais bairros. Quanto mais eu conseguir encaixar esses horários e esses dias, menos caminhões eu vou necessitar. Aqui tem uma imagenzinha, né, do lixo aqui degradando, fedendo. Por isso que eu preciso aumentar a frequência. O que acontece? O resíduo ele não pode ficar sem ser coletado por mais de uma semana, tá? Claro, isso é um resíduo que está todo misturado. Se o resíduo fosse separado, a gente sabe que uma garrafa, um plástico, um papelão pode ficar anos, que não vão feder, porque eles não degradam. Mas o que degrada, quando misturado, não pode exceder uma semana, porque senão você vai ter problemas com excesso de chorume, com odor e também com vetores. Por isso que em Rio Verde é 3 vezes por semana, provavelmente por questão de ser um local muito quente, tá? Mesmo sendo 3 vezes por semana, a gente ainda vê problemas. Imagina numa cidade ou numa periferia que tem coleta 1 vez por semana, ou que às vezes até ultrapassa desse ponto. Então, não sei se vocês assistiram o filme do Coringa, que fez muito sucesso, mas vocês lembram que no início do filme, boa parte do filme, o que está acontecendo com a cidade? Nesse filme, vou dar um spoiler dessa parte, né? Que a cidade estava se transformando em um caos por conta da falta de coleta dos resíduos. Então, começou a ter acúmulo de resíduos nas ruas, e aí você começou a ter ratos por todo lado, e esses ratos estavam ficando gigantescos, então você estava com a cidade imunda, cheia de lixo para todo lado. Então, esse era um problema de coleta, né? Ali era uma ficção, mas não significa que isso não pode acontecer na realidade. Talvez não em toda a cidade, mas se você vai para a parte mais periférica, você pode ver uma situação parecida. Lembrando que quando a gente fala de resíduos sólidos, para que tudo funcione, é necessário a gente sempre empregar aquele conceito da responsabilidade compartilhada. Então, mesmo que a população não separe o resíduo, não faça compostagem, a mínima obrigação que ela tem é o quê? Acondicionar o resíduo de forma adequada em frente à sua casa, tá? Então, esse é o mínimo que ela pode fazer. O mínimo que ela pode fazer também é se preocupar com quem está fazendo a coleta, tá? Então, se ela tem que pensar o seguinte: se eu deixar esse resíduo todo espalhado aqui, eu vou estar aumentando o tempo de coleta em tantos por cento. Por quê? Porque quem está fazendo a coleta, se ele ficar pegando resíduo na rua, resíduo pequenininho jogado no chão, uma coisa que ele faria em 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, ele vai fazer em maior tempo. Então, pensando na efetividade da coleta, é muito importante que as pessoas acondicionem. Por isso que eu falo, acondicione um único saco. Compre um saco do tamanho suficiente para acomodar todos os seus resíduos, feche o saco, coloque lá na porta. Quando o catador, o gari, for pegar, ele vai pegar de uma única vez. Se você deixa um monte de saquinho de supermercado, tudo jogado, separado, você está dificultando a coleta. Se você nem põe no saco, aí é impossível, porque também ele não vai coletar. Não sei se vocês já repararam, se a pessoa não acondiciona direito, eles não coletam, tá? Então, para que seja coletado, você precisa acondicionar de forma adequada. Porque se for acondicionar de forma adequada, o resíduo não fica exposto e também ele vai ficar adequado para executar por um maior tempo. E a cidade fica limpa, a cidade fica bonitinha esteticamente também, falando. Questão de saúde, que a gente já viu, que se você não acondiciona direito, vai vir vetores, cachorros e etc. Então, não vou ficar repetindo isso não. Horário da coleta, como eu falei, 2 turnos, diurno, né, ou noturno,
E aí você separa, então, em dias da semana. Então, aqui a gente tem segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Lembrando que ele pode até separar em 3 vezes para semana dentro dos bairros residencial, mas geralmente no comercial ele faz todo dia. Então, ele vai no bairro residencial e vai no centro. Então, geralmente ele pode fazer, por exemplo, durante o dia nos bairros residencial e durante a noite ele faz no bairro, no centro. Uma coisa, vocês já pararam para pensar o seguinte, o caminhão tem um volume X, então ele tem lá 48 metros cúbicos. Uma vez que ele encheu, o que ele tem que fazer, gente? Imagina que ele está coletando aqui, o volume saturou, encheu todo o caminhão. O que ele faz agora? Ele tem que ir para o aterro, descarregar o caminhão e voltar para a coleta. Se o aterro for muito distante ou se o trânsito for muito caótico, ele vai perder muito tempo fazendo esse trajeto. É por isso que em cidades maiores, cidades grandes, você tem geralmente o que a gente chama de estação de transbordo, que é um meio caminho. Então, ao invés dele parar a coleta e ir no aterro que é muito longe, ou que ele vai ter que atravessar um trânsito muito maluco, ele vai numa estação dentro da cidade, mais próxima, despeja o resíduo e volta para a coleta. Então, é um local que você armazena o resíduo para você não ter que ficar indo com a maior frequência no aterro. Depois vai ter outros veículos que levam da estação de transbordo, que chama, para o aterro sanitário. Então, a estação de transbordo é isso. Se você tem um aterro muito distante da cidade ou um trânsito muito problemático, você tem uma estação, uma área, tem que ser fechada, tá, gente? Ou pode ser até mesmo, depois eu vou mostrar umas imagens, depois eu vou entrar na estação, mas ela serve justamente para você amortizar esse problema de ter que descarregar. Então, você reduz, você otimiza o seu tempo de coleta. Isso, gente, faz muita diferença, tá? Quando vocês vão fazer o plano da coleta, vocês têm que considerar o tempo gasto, né? E se o tempo não for otimizado, às vezes você vai precisar de mais caminhões e de mais pessoas trabalhando. Isso é mais custos. Então, quanto mais encaixado for, quanto menor tempo ele conseguir realizar a coleta, melhor aproveitamento ele vai ter. Aqui algumas regras para você não evitar perturbar a população. Então, fazer a coleta diariamente, a vantagem é que é mais econômico, você aproveita a luz do dia, e você também possibilita fiscalização do serviço, até mesmo pela população, porque você está enxergando o que está acontecendo. Desvantagem é que interfere no trânsito durante o dia, né? Às vezes você fica ali parado atrás de um caminhão de coleta que empaca o trânsito, porque ele é lento, né? Claro que isso também tem que ser projetado na coleta para que isso ocorra em menor escala possível. E também você tem o desgaste dos trabalhadores. Imagina quem faz coleta durante o dia e no horário de 1h da tarde, 2h da tarde, em que o sol está muito quente, né? Já conta que é insalubre a coleta do resíduo por o resíduo ser um risco biológico para a saúde. Agora, soma isso àquele uniforme e um sol extremamente quente. Então, você pode ter, inclusive, a desidratação, né? As pessoas podem ter até um infarto por excesso de calor. Então, é insalubre. Inclusive, essas pessoas têm que receber adicional de insalubridade no seu salário. Noturno tem a vantagem que não interfere muito no trânsito, porque o trânsito é mais tranquilo, só que o lixo não tem dificulta essa questão da fiscalização. Desvantagem, a depender do horário, se você está fazendo em bairro residencial, se for de madrugada, né, você pode atrapalhar com ruído, excesso de ruído durante a manipulação, durante a descarga. Então, tem a questão do problema do barulho, dificulta a fiscalização e aumenta o custo de mão de obra, porque você tem que pagar a mais o adicional, porque é um trabalho noturno, você paga extra. O horário de coleta, então, como a gente já disse, evitar horários de pico durante o dia, preferencialmente casas e comércios durante a noite. A varrição, isso que é importante, você tem que varrer a cidade, a varrição da cidade tem que ocorrer após a coleta. Por quê? Porque se derramou, caiu o resíduo do caminhão, quando o gari que faz a varrição ver, ele vai, né, coletar esse resíduo, vai varrer esse resíduo.
Então, é importante que a varrição seja depois. Mas nem sempre isso acontece. Geralmente, isso é projetado também em função da questão do calor, do sol, né, e outros fatores. O coletivo de garis que fazem coleta é guarnição. Então, guarnição é o coletivo de trabalhadores do caminhão. Geralmente, você tem 4 garis na traseira que fazem a coleta, de 4 a 3. No Brasil é de 3 a 4. Geralmente, quando a empresa que faz a coleta é terceirizada pela prefeitura, geralmente eles contratam 3 para reduzir custos. Mas pode acontecer de ser de até 5 pessoas, devido à quantidade que eles coletam, para poder equilibrar a questão do esforço físico, né, e também excesso de trabalho, não sobrecarregar ninguém. Então, eles dividem de forma igual. Eles precisam de utilizar equipamentos de proteção individual, e são identificados, sinalizados, né? Então, essa fala aqui daquele olho de gato, principalmente pensando na coleta noturna, para que eles sejam visualizados durante a noite. Existe perigo de contato com o resíduo, tá? Existe sim, porque a gente está falando de um resíduo misturado. Resíduo de banheiro, né? Resíduo de banheiro pode conter patógenos, tá? Não faz incineração, não faz esterilização, mas a gente sabe que é um resíduo que pode conter, sim, patógenos. Então, eles precisam ter muito cuidado com isso e recebem adicional de salubridade, tanto pelo risco biológico e quanto pelo risco do calor durante o dia. E aí a gente vai falar um pouquinho de projetar, né, o itinerário, que é a rota da coleta. Ou seja, qual vai ser a capacidade da carga, qual vai ser os locais que ele vai fazer, qual vai ser o tempo que vai ser feito, então tudo isso é planejável. E eles têm o itinerário que é o cronograma da rota que eles fazem. Agora eu mostro para vocês mais um. Outra coisa que tem que se preocupar em questão das guarnições é se eles precisam dividir o serviço de modo que facilita e otimize também o tempo. Aqui a gente tem que a Organização Internacional do Trabalho exige que o gari que faz a coleta não ultrapasse uma quantidade que ele tenha que carregar maior que 40 quilos. Então, eles não têm que coletar e carregar resíduos maiores que 40 quilos, tá? Então, as leis trabalhistas exigem essa condição. Então tá, então vamos lá. Vamos planejar o roteiro, a rota da coleta. Por onde vocês começariam? O local que vocês dariam início, no local mais perto ou mais longe do aterro? Você está com o caminhão vazio. Você começaria a coleta de um local mais próximo do aterro ou de um local mais distante? Mais distante. Mais distante. Por quê? Porque quando o caminhão estiver cheio, ele já está o quê? Perto do aterro. Se ele começa a coletar perto do aterro, o caminhão vai ficar cheio lá longe do aterro. E ele vai ter que andar um maior tempo com esse caminhão cheio, tá? Então, uma forma de otimizar é você começar do ponto mais distante e o caminhão vai enchendo, vai sobrelotando mais próximo possível do local que ele vai descarregar. Isso é um percurso produtivo. Um percurso improdutivo seria aquele em que ele tenha que deslocar um ponto maior ou que ele passe mais tempo no trânsito com o caminhão cheio. Então, não é interessante, tá? Outras questões que devem ser consideradas, né? Então, ó, ele começa o início da coleta próximo à garagem. Por quê? O caminhão estava parado, ele pegou o caminhão na garagem, então ele já vai começar a coletar próximo à garagem. E o ótimo é que ele termine a coleta próximo à área de descarga, que seja a estação de transbordo, que seja o próprio aterro. A coleta começa no sentido descendente quando é feito em vias íngremes. Por quê? Para que eu evite pegar subida, né? Dificulta, ter que fazer rampa, o caminhão tá cheio, tem os garis. Então, é produtivo que ele faça vias íngremes no sentido descendente. Percurso contínuo. Outra forma de otimizar
eu coletar dos dois lados da rua para eu não ter que voltar naquela rua. Então, eu estou passando numa rua aqui que tem casas dos dois lados, direito e esquerdo. Eu aproveito e coleto tudo de uma vez para não precisar voltar nessa rua. Porque a gente vai pensar também que o trajeto não pode ficar sendo repetido. A ideia é que ele nunca passe novamente numa mesma rua, passe só uma vez. A rota geralmente é traçada e otimizada por engenheiros de produção, pessoas que estudam tráfego, não que vocês não possam fazer, mas vocês vão ter que estudar melhor isso. Aqui eu só vou explicar geralmente alguns modelos, mas na prática vocês teriam que aprofundar os seus estudos. Um modelo muito utilizado é esse modelo heurístico. O que esse heurístico considera? Que você conta, sempre você anda no sentido do tráfego, se uma rua é mão ou se uma rua é contramão, você sempre estuda essa questão do trânsito para você aproveitar essas ruas, para você não ficar dando muita voltinha, certo? Considerar a declividade da rua e também a questão da manobra dos veículos e sempre fazer também aquela coleta dos dois lados, os duplicados. A gente estava falando, né, do modelo heurístico, que é esse modelo que a pessoa faz uma rota em que ela evita o mais possível passar na mesma rua duas vezes. Então, ela se aproveita uma mão, uma contramão, né? Um fluxo de vai e vem, só que ocorre entre uma rua e outra. Então, eu mostrei essa primeira imagem, que ele faz todas as ruas horizontais em vai e vem, e depois faz todas as verticais também, vai e vem. Então, fazendo dessa forma, ao invés de ter que passar em todas as ruas duas vezes, ele passou apenas em algumas quadras. Foi 1, 2, 3, 4, 5 quadras, né? Acho que tem 2 ali embaixo que eu não tô vendo. Acho que em torno de umas 6 quadras, ao invés de todas essas quadras, né? Aqui, uma escala menor. Então, aqui, o que ele faz? Ele faz essa rua horizontal, ele contorna uma quadra, contorna outra quadra até finalizar. Então, aqui a ideia não foi de contornar ruas, mas contornar as quadras em si. Isso pode ser aplicado quando não for possível da outra forma, em função de ruas que não são acessíveis, ou em função do tráfego. Então, esse tipo de rota vai ser escolhido em função do tráfego da cidade. Aqui a mesma ideia, né? Ele iniciou, fez toda uma quadra. Não, peraí, o início foi aqui. Antes de contornar essa quadra, ele veio, começou a iniciar essa quadra, contornou as quadrazinhas menores, para depois vir aqui e contornar o final da quadra maior. Parece meio tosco, porque a gente está vendo pronto, mas depois vocês tentem fazer esse exercício. Comecem a circular e ver qual que é a forma mais otimizável para você passar em todas as ruas. Então, outra coisa que tem que ser levada em consideração é a questão da heterogeneidade da cidade. O que isso significa? Os bairros, tipos de bairros, né? Você pode separar a cidade por zonas. Pode ser zona comercial, zona residencial. Dentro do residencial, você pode separar em função do relevo. Vou deixar as áreas mais declives como uma área extra, né? Vou dividir ela e deixar ela para fazer no final. Ou vou fazer em menos vezes na semana. Ou um bairro que é muito distante do centro, muito distante do aterro. Enfim, você vai separar essas sub-áreas até para escolher em qual sub-área você vai fazer o roteiro, sei lá, segunda, quarta e sexta, na outra sub-área eu faço terça, quarta e quinta. Numa outra sub-área eu faço todo dia. Enfim, você vai dividir a cidade para o seu roteiro. Aqui o exemplo do itinerário pronto. Nesse itinerário ele tem 8 roteiros, tá? Aqui tem o comprimento de cada roteiro, qual que é a extensão que ele vai percorrer. Então, o roteiro 1, ele vai percorrer 14.250 mil metros. Tá vendo que eles tentaram deixar os roteiros mais ou menos com o mesmo comprimento, né? Depois, eles consideraram o peso do lixo para cada roteiro. Tem como estimar esse
tem. Fazendo o quê? Fazendo aquelas características físicas que a gente estudou. Composição gravimétrica, ou geração per capita. Tem como estimar qual que é o peso médio. O tempo de trabalho, qual que é o tempo que eles vão gastar para fazer cada roteiro? Então, eles colocaram aqui em torno de 8 horas a 9 horas. O número de garis por guarnição. Aqui eles estão adotando 4 garis. Quanto mais garis, mais pessoas para trabalhar. Então, às vezes, compensa você pagar um a mais, desde que otimize o tempo. Então, isso tem que ser avaliado também. E aqui alguns índices, né? Quantos quilômetros por hora ele consegue fazer, quantos quilos por metro ele consegue coletar, consegue pegar em torno aí de 1 a 2 quilos, né? 1,5 kg. E aqui, quilos por gari, quanto cada gari costuma pegar em quantidade, né? Então, cada gari conseguiu coletar aí 4.100 quilos por roteiro, né? Então, no roteiro 1, cada um está coletando 4.100, nos outros, mais ou menos esse valor. Então, isso vai ser quê? Em função da quantidade do resíduo, em função do comprimento da rota e de quantidade de garis trabalhando na guarnição. Alguma dúvida aqui, gente, nesse itinerário? E aqui está mostrando que é um itinerário de segunda e terça, então esse roteiro vale para segunda e terça. Provavelmente na quarta, quinta e sexta ele tem outro roteiro. Mas o que importa é que isso tem que estar projetado, tem que estar estudado, tá? Então fiquem atentos para que se um dia vocês forem trabalhar com algo parecido. Veículos. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de veículos que são utilizados. Lembrando que atualmente quase todas as cidades conseguem ter aquele resíduo que faz compactação, aquele caminhão que faz a compactação, que eu já mostrei para vocês, que vocês veem na cidade aqui de Rio Verde. Mas pode acontecer de terem locais muito afastados, descentralizados, que ainda fazem coleta com a charrete, com trator, tá? Isso vai depender muito do tamanho da cidade, da condição financeira da cidade, uma série de fatores. O caminhão compactador. Tem alguns que faz o vasculhamento automático, que é quando ele consegue pegar o container e despejar automaticamente. A gente tem eles em vários tamanhos, né, volumes diferentes. Aqui a gente tem a capacidade de 6 metros cúbicos, 10, 12, 15 e 19. Lembrando que isso é o valor do resíduo compactado. A gente vê muito desse aqui em Rio Verde, de 10 a 15 metros cúbicos, ou esse bem grandão, que é o de 19 metros cúbicos, mas a lógica é a mesma. Não se usa, muito raro se ter esse caminhão baú, mas já tiveram tempos que se utilizava ele, ou pode ser que ainda tenha alguma cidade, mas ele não é o mais adequado. Por quê? Porque ele não faz compactação e porque ele dificulta o trabalho dos garis, né? Não tem equipamento de segurança individual, não tem uma condição adequada para a coleta dos garis. O que é desejável do veículo? Que ele não derrame resíduo nem chorume nas ruas, que ele faça compactação e que a altura que o gari tenha que subir seja um pouco menor, né? Que não seja mais que 1,20 m do solo. Porque se for mais que isso, vai dificultar que o gari suba. Então, 1,20 m, considerando o que vai dar aqui na cintura do gari, tá? Então, isso é só para questão de segurança, para ele não ter que ficar tendo uma dificuldade para descer do caminhão. Ele tem que dispor de local adequado para os garis ficarem de forma segura e também tem que fazer uma descarga rápida, no máximo 3 minutos para descarga. Falo descarga já é no aterro ou na estação de transbordo. Esse daqui é um compactador basculante, então ele consegue automaticamente pegar os containers, né, e fazer esse vertimento. Para resíduos perigosos, às vezes é essencial, por questão de risco,
né? Porque o cari não tenha contato físico com o resíduo. A gente vê que os equipamentos de proteção individuais não estão tão adequados, né? Mas pelo menos eles estão usando luva. Mas não é uniforme com... Só uma que está com o uniforme adequado. E outra coisa, esse caminhão tem uma altura muito alta, ele é bastante alto para o cari verter. Então, o que acontece? Fica uma aqui em cima e os outros vão passando o resíduo. Só que ele está tendo contato direto com o resíduo, então isso não é adequado, tá? Então, pode utilizar desse? Em algumas condições se usa, mas ele não é o mais adequado. Outra coisa, essa coleta ela é muito utilizada para fazer a estimativa da geração. Lembra que eu falei na aula anterior que os aterros têm uma balança na entrada em que o caminhão é pesado? Então você tem uma ideia do peso dos resíduos ali dentro. Você tem uma ideia do quanto de resíduo chega no aterro todos os dias. Então, você consegue estimar ao longo do tempo qual que é a geração. Se não tiver a balança, dá para você também ter uma noção em função do volume do caminhão. Outra coisa, né, você consegue ainda verificar a geração em diferentes locais, nos domicílios, no comércio, no pequeno, no grande gerador, desculpa. E aí você pode aproveitar a própria coleta para fazer uma pesquisa em função dos bairros, da classe econômica dos bairros, se é alta, média ou baixa. Então, geralmente, o que eles fazem? Pegam a geração per capita, que é a média por habitante, multiplica pelo valor da população total, e aí você chega na quantidade, aquilo que a gente já viu antes. E o dado de quantidade é essencial para a gente dimensionar o número de veículos que vai ser necessário para fazer a coleta dentro da cidade. Aqui a gente vai aprender a calcular o número de viagens. Isso é para um caminhão baú que não faz compactação. Você tem que a capacidade do caminhão, aqui tem de 4, 6 e 12 metros cúbicos. Como é a mesma lógica, eu vou escolher só um caminhão para fazer, tá? Então, vamos escolher o de 12 metros cúbicos. Então, ó, a lógica é, eu sei a capacidade do caminhão, eu sei a quantidade de pessoas que moram na cidade, então a população da cidade é de 20 mil habitantes. Eu sei quanto cada um gera, que é 0,8 quilos, 800 gramas, isso por dia. E também sei o peso específico aparente, que é 250 kg por metro cúbico. A partir desses dados, eu quero estimar o quê? Eu quero estimar o volume de resíduo gerado na cidade, certo? Então, ó, vamos colocar aqui o volume do caminhão, eu sei o volume do caminhão, que é igual a 12 metros cúbicos, certo? Mas eu preciso saber qual que é o volume gerado pela cidade, eu não sei, eu só sei a quantidade. Então, primeiro vamos estimar a quantidade. Na cidade tem 20 mil pessoas, certo? Cada pessoa, 0,8 quilos por dia. Então, ó, é só pegar 0,8 e multiplicar pelo número de habitantes. Então, ó, isso é 16 mil quilos por dia, tá? Esse era o valor diário. Então, na cidade, é gerado 16 mil quilos por dia. Só que eu não quero dado de quilos, eu quero dado de volume, para poder saber qual que vai ser a capacidade que o caminhão vai conseguir coletar por vez. Então, vamos transformar esse quilo por dia em metro cúbico por dia, certo? Como que eu faço isso? Então, vou dividir por 250. Isso aí dá 64. Igual 64 metros cúbicos. Enfim, né, essa dificuldade toda era só o quê? Pegar 16 mil, dividir por 250 e você acha qual que é o dado da geração em quilos. Então, no total, você gera 64 metros cúbicos dentro da cidade. Vou pegar isso aqui tudo. 64 metros cúbicos para um caminhão de 12. Ou seja, quantas viagens ele vai ter que fazer? O número de viagens vai ser volume de resíduo gerado, o volume gerado dividido pelo volume do caminhão. Isso vai dar 12
Não, desculpa, 64 dividido por 12. Quanto que dá, gente? Dá 5,33. Aí, no caso, vai para 6 viagens, ou não? Sim, aí você arredonda para 6 viagens. Então, ó, quantas viagens esse caminhão vai ter que fazer dentro da cidade? 6, tá? Então, você precisa de 6 viagens para coletar todo o resíduo. Deu para entender? É uma questão de lógica, né? Você sabe que o caminhão comporta determinado volume, você sabe que na cidade gera determinado volume. Então, você pega o volume total gerado, divide pelo volume do caminhão, você encontra a quantidade de vezes que ele vai ter que voltar para terminar de coletar os resíduos. Tudo claro? Aqui está mostrando para o caminhão compactador. A única diferença aqui nesse exemplo é que você tem que considerar a taxa de compactação. Então, se o caminhão coleta um volume de 12 compactado, na realidade ele coleta 4 vezes mais de volume solto. Então, seria 12 vezes 4, que é a taxa de compactação. Então, no total, ele coleta, ao invés de 12, ele coleta, né, 48 metros cúbicos. Não, desculpa que esse daqui ainda é o exemplo do baú. Acho que é porque está errado. Enfim. Só considerar a taxa de compactação, você vai achar o volume verdadeiro do caminhão, mas é a mesma lógica. Volume total de resíduo pelo o valor total do caminhão consegue carregar. Tem um exemplo aqui, gente, um exercício que eu costumo dar ele em sala, para vocês resolverem na sala. Só que agora, eu não sei se fica legal eu fazer ele agora com vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar ele para vocês fazerem. Se vocês não conseguirem, na próxima aula, a gente faz ele junto. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Acho que vocês vão ficar perdendo muito tempo para explicar. Eu vou deixar ele no... Vocês podem pegar daqui mesmo do slide, se vocês preferirem, ou senão eu mando como tarefa. Vocês façam. Não precisa enviar a tarefa, não. Fazem em casa. E depois na outra aula a gente faz junto. Pode ser? Certo. Pode ser. Daqui também é outro exercício, mas a lógica é sempre a mesma. Então depois a gente vai para a etapa de exercícios. Agora a gente vai continuar aqui falando das coletas. Bom, coleta especial, que aqui no caso é a coleta de serviço de saúde, eu já falei para vocês que tem que ser um veículo identificado, um veículo especial, que não é o mesmo veículo que faz a coleta regular, é um veículo da empresa, geralmente, que faz a esterilização, tá? Então, quem paga por essa coleta e por esse tratamento é o próprio gerador. Se o hospital for público, é a prefeitura que paga, tá? Mas tem que ser empresa e corpo técnico qualificado para fazer essa coleta e a esterilização. Coleta interna, já falei para vocês que é feita geralmente por containers de rodinha. Coleta externa são veículos maiores. Quando a gente fala de resíduos de serviço de saúde, são resíduos perigosos, vale o quê? Vale a NBR 7500, que é de símbolos. Depois eu vou voltar nela e mostrar como que ela funciona para os veículos de transporte. Mas só lembrando que o serviço de saúde também tem que ter as placas, né, de número de risco e o pictograma de risco. Coleta seletiva também é um caminhão, um veículo separado da coleta regular. É um veículo especializado só para coletar seletivo, só os resíduos inertes. Não é o mesmo veículo que vai no aterro que faz a coleta seletiva. Que isso fique bem claro, é outro veículo. Aqui eu trouxe o exemplo de Rio Verde, né? Então, a cooperativa de Rio Verde, que é a Copre Recicla, ela tem os caminhões próprios, os veículos próprios da frota dela. Não sei se vocês já viram esse veículo aqui em Rio Verde, mas ele está todo identificado, né? Esses daqui são os catadores que fazem a triagem dentro da cooperativa. Então, como eu já falei para vocês, vocês não precisam separar o plástico do papelão, vocês pode pôr todos juntos e lá na cooperativa eles vão fazer a triagem.
E aqui, como que é feita a coleta seletiva em Rio Verde? Esses veículos não vão na porta das casas, eles coletam nos PEVs. Aqui temos uma imagem de um PEV. No IF a gente já tem 3 PEVs, mas tem PEV espalhado por toda a cidade, nos parques, nos bairros, nas praças. Às vezes tem um perto da sua casa. E o que eu sugiro? Vocês precisam dar o exemplo. Vocês são engenheiros ambientais, engenheiros civis que sejam, mas se nem vocês separam lixo, quem vai separar? Né? Então, espero que fazendo essa disciplina, vocês comecem a separar o resíduo. Tanto é que nas postagens que vocês fizeram, nem todos mostraram o PEV. Eu deduzi que é porque vocês não estão usando o PEV, né? Então, gente, comecem a utilizar. Podem levar o resíduo para o IF, né? Ou para a praça mais próxima. Então, essa coleta dos PEVs também é uma coleta seletiva, que fique claro. A rota da coleta seletiva. O que acontece? Tem cidades que tem coleta porta a porta, mas nem sempre consegue cobrir todos os bairros. Não consegue ir em todos os bairros, por quê? Porque geralmente, se for cooperativa de catadores, eles têm problemas com recurso, problema com investimento, né? Então não tem uma frota com tamanho suficiente. Se a frota não for muito grande, não consegue fazer todos os bairros. É preciso também fazer um estudo da viabilidade. O que é isso? Se a população não está segregando, não está separando resíduo, não está fazendo o serviço direito, eles vão estar perdendo dinheiro, porque eles gastam muito dinheiro para comprar os caminhões, para manutenção dos caminhões, para abastecimento, para o pessoal que trabalha, o motorista, quem faz a coleta. Então, eles estão gastando dinheiro para poder chegar num PEV e coletar o resíduo, chegar numa porta de uma pessoa e coletar um resíduo. E aí a pessoa não separou, e chega um monte de tranqueira, de lixo, de fralda suja na cooperativa. Eles estão... Vocês têm noção? Imagina você ter investido muito dinheiro numa cooperativa e a população não separa o lixo, né? Dá vontade de ir lá e sacudir, porque, né? É um desrespeito muito grande, inclusive. Por isso que cabe a vocês utilizarem do conhecimento de vocês, das redes sociais de vocês, para poder conscientizar a população da cidade. Então, façam vocês a sua parte. O melhor a se fazer é dar o exemplo. Começa a usar o PEV, começa a separar o lixo em casa, ensina sua avó, ensina seu irmão, sua mãe, né? Que é algo simples que dá para ser feito. Então, pode-se utilizar os PEVs ou pode fazer porta a porta. Por que não fazem mais porta a porta em Rio Verde? Porque a população de Rio Verde não separava o lixo. Faziam alguns bairros, inclusive os bairros de alta classe da cidade, bairros mais ricos, e mesmo a população rica, que em teoria deveria ter mais consciência e mais educação, não estava separando o lixo. Desistiram, porque eles estavam perdendo dinheiro, e continuaram com os PEVs. Tá? Então, não sei se vai ter previsão, se tem previsão de coleta porta a porta na cidade. Infelizmente. E aí, queria mostrar um outro tipo de coleta que, quando eu vi, eu fiquei de boca aberta, porque parece algo do futuro, futurista, parece que nem existe, mas existe. Alguém já ouviu falar dessa coleta pneumática, que é uma coleta a vácuo? Não. Como que funciona? É incrível, porque como que ela funciona? Ela tem uma tubulação toda subterrânea, né? Então, aqui está a cidade, aqui está o subterrâneo. Ela tem uma tubulação subterrânea, né, que possui bombas a vácuo, que quando a população joga o lixo nos tubos, nas lixeirinhas aqui, ele vai sugar o resíduo para uma estação de transbordo, ou para uma cooperativa, ou às vezes para o próprio aterro da cidade. Interessante? Olha, tem uma velocidade de sucção ali de 72 km por hora. Ou seja, você não precisa de veículo nas ruas, você tem uma tubulação que faz o transporte para você. Né? Então, não sei vocês, mas eu fico muito admirada com
com um negócio desse, né? Aqui no Brasil, a gente já tem alguns prédios que tem isso, mas não cidades, tá? O mais interessante é que ele também faz a triagem aqui. Nessa imagem, ó, são 3 lixeiras, uma para rejeitos, uma para os resíduos inertes e uma para os resíduos orgânicos. Então, quando a população abre e joga o resíduo, ele vai succionar, o rejeito ele vai transportar, né, com destino para aterro, os inertes para reciclagem cooperativa e os orgânicos, por exemplo, para uma usina de compostagem. Tudo funcionando numa tubulação subterrânea com sistema pneumático a vácuo, tá? Então, você tem uma economia gigantesca com veículos na rua, é automatizado, então você reduz pessoas trabalhando, né? Na Dinamarca, se eu não me engano, funciona desse modelo. Isso pode funcionar, pode ser instalado em lugares públicos, mas pode ser instalado também nos próprios bairros. Se toda a coleta da cidade for assim, você dispensa o veículo, né, dos caminhões. Cadê os... Oh! Cadê vocês acharam interessante, gente? Alô? Deu para entender? Como Muito. funciona? Muito interessante. Deu para entender? Sim. Ó, onde que se tem... Esse dado é desatualizado. Eu imagino que se tenha mais cidades que façam esse tipo de coleta. A gente tem na Disney, em Orlando, a gente tem em Londres, Barcelona e tem na Suécia. Na Suécia é desde 1961, né? Aí eu pego e penso, poxa, aqui no Brasil a gente está custando implantar um PEBzinho, gasta muito dinheiro com coleta regular, enquanto lá eles já fazem isso, né, há anos. Aqui eu trouxe um exemplo que em São Paulo tem um hospital, que é o Sírio-Libanês, que estava fazendo a instalação de um sistema desse, na coleta pneumática. Aqui eu trouxe algumas vantagens e desvantagens. Vantagem que melhoria do trânsito, porque você tira veículos do trânsito, redução de ruídos, porque o negócio ocorre todo subterrâneo, reduções de emissões atmosféricas. Toda vez que vocês forem fazer trabalhos para licenciamento ambiental, que seja PGRS, que seja qualquer tipo de trabalho, vocês têm que estimar os impactos. Quando a gente fala de uso de veículos, de queima de combustível fóssil, a gente está falando de emissão atmosférica que contribui para o aumento do efeito estufa, para a intensificação do efeito estufa, que consequentemente aumenta o aquecimento global. Então, isso é importante quando você considera a redução de veículos na rua. E além da melhoria estética, porque o negócio não fica bagunçado, muito bonitinho, inclusive, não tem lixo jogado na rua. Essa imagem aqui é das lixeiras, né, em Barcelona. Eles não têm todo o sistema nessa forma, mas eles conseguiram, quando implantaram, economizar em torno de 160 caminhões que faziam a coleta da cidade. Então, por um lado, tira emprego, mas por outro lado, você reduz uma série de impactos e facilita muito o processo. Desvantagem, porque essa implantação vai depender muito da topografia, né? Se for um local que tem uma desregularidade muito grande do terreno, pode ficar difícil, pode encarecer ainda mais a instalação da tubulação. E como não é algo exatamente... você tem que perfurar as ruas, né? O processo de implantação fica muito caro. Mas, a longo prazo, provavelmente, o que você vai economizar com veículos e com pagamento de serviços, talvez valha a pena, né? Então, para um futuro que eu espero que não seja muito distante, implantação dessa coleta pneumática é uma das opções. Aqui o exemplo da Dinamarca, em Copenhague, né? Eles têm uma tubulação enterrada a cerca de 5 metros de profundidade, e toda vez que o recipiente enche, ele aciona um sensor no centro de triagem, e alguém lá aperta, liga a bomba e o negócio suga até o centro de triagem.
E aí eles aproveitam o lixo úmido, que é o orgânico, para gerar energia elétrica para a cidade, né? Então, reciclam o lixo seco e geram energia do lixo orgânico. Então, a gente tem sim alguns países que são modelos no gerenciamento de resíduos sólidos, né? Vamos fazer a nossa parte, né? E falo para vocês, né? Façam a parte de vocês, que já é um meio caminho andado para o Brasil chegar, pelo menos, na exterminação dos lixões e no aumento da reciclagem. Então, tudo bem com os tipos de veículos, com as coletas, com o roteiro de coleta? Quantas horas? 9h50. Já vai dar 10 horas, né? Então, acho que eu vou parar por aqui. E aí, na sexta que vem, a gente fala sobre os transportes, as sinalizações para os resíduos perigosos e fala sobre a estação de transbordo.